Palmeiras. Que o Palmeiras não acorde igual o Pedrinho, viu? O Palmeiras podia dormir igual o Pedrinho. O Palmeiras já tá acordado Ele faz já tá tempo. acordado faz tempo, velho. E que, por sinal, parabéns aí o pessoal da banda aí, que tinha um nome e aí virou, eu não sei qual que é a outra banda. Chama Jovem Dionísio. Jovem Dionísio, pá. E aí o Pedrinho que ficava lá no bar, lá, eu lembro também, eu ficava no bar do Zé Maconha lá na posse lá, velho. Eu tinha um medo dele desganhento, porque a gente era molequinho, falava, esse cara, aí o Zé Maconha tá até hoje na posse, lá no bar dele lá, e acorda Pedrinho, acorda o mundo, acorda as pessoas. O Pedrinho, talvez essa música Acorda Pedrinho, que ficou uma parada legal, que todo mundo tá usando em todos os lugares, talvez a gente tenha que entender, acorda Brasil, acorda mundo, né? Acorda tudo, porque tá todo mundo dormindo, né? Nós estamos dormindo pra tudo. A gente dorme pra tudo. O PDV tá rindo aqui porque essa é a música preferida dele, craque, nos últimos tempos. Ele ama, Adoro. Quando aparece no Instagram dele, ele fica numa felicidade. Ele deve odiar essa música. Ele odeia. Muito legal. Mas tudo bem, mas vamos acordar todo mundo. É Se a isso. gente não acordar, nós estamos mortos. É o seguinte, já que Bora. o Palmeiras é com você, grande Gabi, que agora vai ser a repórter number one do Grupo Bandeirantes. Isso. Vamos lá, craque, essa... Gabi, mostra aí, né? Eu tô de olho. Com você, eu fico só observando aqui, ó. Viu? Hoje começa a primeira semana do Palmeiras livre pra treinar antes de um jogo. Essa é a primeira vez que isso acontece nessa temporada. O Palmeiras já viveu, em 2022, 36 jogos e faz uma campanha inacreditável. É líder do Campeonato Brasileiro. Avançou pras oitavas de final da Libertadores com a melhor campanha. Achei que você foi meia... inacreditável. Inacreditável. Não, impressionante. Já era prevista, mas ela é impressionante ainda assim, principalmente na Libertadores, nos números. Hoje, por decisão da comissão, todo mundo folgou, mas amanhã começam os treinos novamente. E o João Martins, e aí eu quero ouvir sua opinião, craque, como ex-jogador, né, alguém que pode falar sobre isso, ele fez um alerta sobre essa semana de treinos. Ele disse que o corpo dos jogadores está acostumado a ter um jogo no meio de semana. Então, o processo de recuperação física, essa transição, apesar do rodízio, ele fez um alerta para isso, e que talvez treinar todos os dias livres até o clássico contra o Atlético Mineiro no final de semana pode ser uma coisa que prejudique o Palmeiras. Então, por isso a folga na segunda-feira, por isso alguns jogadores vão fazer um treino mais intenso, outros continuam no processo de recuperação física. Queria a sua opinião sobre isso, falando da sua época, do seu calendário, enfim, do momento em que você jogou. Meu calendário não era diferente Sim, do que é hoje. Se exatamente. você pegar aí os campeonatos que disputava, o Campeonato Paulista, Brasileiro, E não tinha tanto Copa do rodízio, né, Brasil, craque? Libertadores, a verdade não tinha tanto rodízio, e eu acho que os treinadores pensavam mais no time titular para ganhar os jogos do que propriamente. Até porque, a verdade, a gente só foi dar importância para a Libertadores com o São Paulo, certo? Sim. Em 92. 92, 93. 92, 93. Porque a gente não dava importância para a Libertadores. A gente dava importância pro Paulista, pro Brasileiro. O estadual tinha outro peso, né? Isso, então é uma coisa muito difícil de se analisar. O que eu vejo hoje, que também os jogadores hoje, falar a verdade, eles correm muito mais, né? Então, na minha época, eu acho que era 8 ou 9 quilômetros. Hoje o cara corre 14, 15 quilômetros. Hoje a pressão é enorme, né? Eu acho que falta técnica de quando eu jogava, né? Eu acho que você não vai ter jogadores... sinceramente, eu não quero falar de mim não, que eu nem gosto de falar muito de mim, não. Não gosto nem de me ver, falar a verdade, muito menos de me escutar. Mas como preciso trabalhar, hoje não tem um jogador de futebol brasileiro que se compare a mim, do jeito que eu jogava. Um cara acima do peso, que não era profissional, que era boleiro e que fazia gol quando tava 0-0 o jogo. Sim. Na função minha, entendeu? Num clube tão grande quanto o Guarani e o Corinthians. Hoje, o que eu vejo é a parte física, a parte coletiva, que eu acho que os jogadores brasileiros não têm esse entendimento, a parte tática, e por isso das dificuldades, e por isso que o Abel Ferreira conseguiu transformar jogadores nota 6 e nota 9,
nota 4 e nota 7. Hoje os e dois nota 7 e nota 10. Hoje os dois melhores jogadores do elenco do Palmeiras, eles seriam negociáveis pelo Vanderlei Luxemburgo. O Scarpa quase foi Palmeiria e o Rafael Veiga tinha propósito do Botafogo. A própria torcida do Palmeiras não tinha entendimento do Rafael Veiga. Hoje ele é o melhor jogador do país. Então, depende-se muito disso. Mas eu acho que o futebol hoje ele é medíocre na parte técnica. Sim, sem dúvida, craque. Quero ouvir a opinião também do Paulo do Vale em relação a isso, a esse tempo de descanso que o Palmeiras vai ter, né, de treinamento, e ao mesmo tempo sobre as ausências que agora aumentam com a saída também do Gustavo Gomes. A lista de ausências do Palmeiras pro jogo contra o Atlético Mineiro, que tem uma carinha de final de campeonato, né? O Everton, Danilo, Kusevich, Atuesta e Gustavo Gomes. Entre esses, os que mais pesam, o Everton, Danilo e o próprio Gomes, né, PDV? Excelente. Eu fiquei até surpreso essa semana, né? A gente sempre olha, né, pra ver os jogos da semana, o campeonato que vai rolar durante a semana. A gente trabalha com isso, né? A gente também tem uma rotina intensa de transmissões, de ir pro estádio, de vir pra Band, de ficar até mais tarde. Então a gente sempre olha. Quando eu vi que era uma semana... Quando eu vi que era uma semana mais tranquila, eu fiquei surpreso, porque a gente fala tanto disso, né? Por isso que eu te dei serviço essa semana. Exatamente. E ainda mais com convocação de seleção. Então eu acho que é até importante, né? Pro time do Palmeiras um momento importante. E às vezes a gente tem um jogo decisivo, eu vou chamar assim esse jogo entre Palmeiras e Atlético e Palmeiras. Normalmente ele vem na sequência de um outro jogo decisivo durante a semana, um mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil. Então muito legal que as equipes tenham esse tempo de preparação para um jogo tão importante como esse. Até valoriza, né, o produto Campeonato Brasileiro. Não só o Palmeiras descansando essa semana, como muitos outros times que buscavam esse descanso. Um momento raro do futebol brasileiro, eu acho que só faz bem para a próxima rodada do Brasileirão, viu, E Gabi, até pessoal? em cima disso, né, eu perguntei essa situação pro João Martins, porque no próprio livro dele com a comissão técnica do Palmeiras, eles falam, né, sobre a importância da comissão técnica ter a semana cheia para trabalhar com os jogadores, né? Então eu perguntei para ele exatamente sobre essa situação, porque dentro do próprio livro, eles fazem o outro lado da moeda, né? Que o jogador brasileiro, ele se prepara para competir de 3 em 3 dias. E aí também a utilização das categorias de base. O João Martins também falou muito sobre a importância de treinar muito pouco durante essa preparação de semana cheia do Palmeiras, exatamente para não cansar os jogadores, para não estourar nenhum jogador. E aí, a partir de amanhã, o Palmeiras também vai receber a notícia com relação ao zagueiro Murilo, né? Ele que teve que sair durante o segundo tempo contra o Santos por causa de dores na coxa esquerda e pode ser, né, desfalque para esse jogo contra o Atlético Mineiro. E aí o Luan já volta também aos treinamentos e será titular contra o Atlético Mineiro, né? Até uma informação que a gente teve lá, que o Luan estava sendo preparado exatamente para o desfalque do Gustavo Gomes para a partida contra o Galo. E o Kusevich pode deixar o Palmeiras, craque. Que bom. Recebeu uma sondagem de 11 milhões de dólares da Fiorentina. Nossa, tá ótimo. E também da Hertha Berlim. E aí vende, contrata o Maidana do América. E aí só pra gente explicar essa situação, porque o Palmeiras não deve fazer um jogo duro para segurar o Kusevich. O Palmeiras hoje tem 5 estrangeiros, o limite máximo que a CBF permite para serem relacionados em competições nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e estaduais. O Palmeiras já tem os 5 com a chegada do Merentiel. E o Palmeiras monitora a situação do Nico de la Cruz, irmão do Carlos Sanches, né, sim. E ele está em reta final de contrato com o River Plate. Então o Palmeiras pode conseguir essa contratação ou de graça ou pagando muito pouco pelo de la Cruz. E com o retorno do Luan, o Kusevich vira a 4ª opção da zaga do Palmeiras. Então o Palmeiras não deve fazer jogo duro para liberar o Kusevich. Se chegar a proposta, deve negociar o jogador. A Fiorentina e o Hertha Berlim têm interesse nele. Então o Palmeiras pode vender esse jogador, contrata um zagueiro e faz a contratação do Nico de la Cruz para contar com 5 estrangeiros. É hora do Brasil agora? Daqui a pouco. Instantes. Ô, craque, antes de anunciar a voz do Brasil, além desses assuntos que o Soler mencionou, queria a sua opinião, porque depois de ser substituído, o Dudu fez um comentário nas redes sociais, né? Foi dizendo, mal, hein? minha saída é normal, pô, eu posso, tô até pegando as aspas certinho aqui, hein? Só posso jogar 60 minutos por jogo agora. Ele comentou e depois fez uma segunda publicação amenizando isso. E antes de você responder, só dizer que hoje a Voz do Brasil vai ser transmitida aqui na Rádio Bandeirantes às 9 horas da noite, em em FM 90.9 e AM 840, Craque Neto. A verdade, essa estratégia e essa visão do Abel Ferreira
do Paulo Souza, do cara lá do Fortaleza, dos treinadores da Europa, eles fazem isso, né? É uma coisa muito louca isso aí, né? Eles têm essa visão do preparo físico, do condicionamento tático. Eu acho que tem alguns jogos que o Dudu não tem necessidade de sair, né? Acho que ontem ele estava muito mal no jogo. Então, aí ele respondeu o Paulo Serdã. E ele respondeu o Paulo Serdã zoando o Paulo Serdã, porque o Paulo Serdã fez uma publicação falando que não entendeu a saída do Dudu. E ele tirou um sarro, porque eles são amigos. Então, e aí muita gente quis polemizar em cima disso, mas no meu modo de entender e conhecendo... Mas ele já faz isso, Abel, né? Então, e conhecendo gente muito próxima dos dois, que são amigas dos dois, o Dudu tirou um sarro dele e teve gente que achou que o Dudu tá fazendo biquinho. Eu acho que não precisava, hein? Cara, você não pode brincar com um amigo seu? Mas você é um jogador, um dos principais jogadores do Palmeiras, ídolo da torcida. O Palmeiras vive um bom momento. Eu acho que é muita birra. E isso é muito coisa do Dudu, que é um craque. Mas eu acho que ele tem que dar uma segurada em cara feia nesse momento que o Palmeiras tá bem. E tem uma outra... Mas ele não fez cara feia, ele foi zoar com o Paulo Serdã. Mas hoje em dia a gente vive numa sociedade tecnológica, pô. E aí o mundo todo tá no mundo tira de Instagram. contexto que o cara faz. Não acho fora de contexto. Como não? Ele coloca o bagulho e ainda dá risada da situação. Não, mas ele tá zoando o Paulo Serdã incomodado. que colocou. Não entendi porque ele saiu. Ele foi lá e zoou o cara. Não, ele Coisa foi... de amigo zoar, cara. Ele foi em cima da provocação do Paulo Serdã, concordando com o Paulo Serdã. Aí eu discordo. Então, mas aí... Conhecendo o ambiente dos dois, eu discordo. Só de dar esse clima de interpretação entre a gente já é um sinal legal de que, na minha opinião, ele não deveria ter visão, feito também. É legal o Paulo do Vale ter uma visão, é legal o Gustavo ter uma visão. Eu só acho não, tenho certeza que a mídia social, todo mundo, hein, tem que entender que não é terra de Zé Ninguém. Não é terra, porque o que você escreve, o que você fala, as pessoas que ameaçam, quando você... Hoje os jogadores não dão mais entrevista para rádio, para televisão, eles sempre usam o Instagram. E hoje, o Instagram, o Twitter, meu irmão, qualquer coisa que você fizer, você vai ser julgado. Então, tem coisa que não precisa. E outra coisa, há muito tempo que o Dudu também não faz não tem nenhum tipo de problema de relacionamento. Ele deu uma baixada de bola. Mas eu acho que nas últimas substituições, nos últimos jogos, ele vem sendo substituído sempre. E quando vai um auxiliar substituir, o cara ainda fica mais bravinho. E aí falam que ele não quis dar a mão, mas parece que o quarto árbitro entrou na frente. Ele estava na frente para tudo isso aí. Tem que saber lidar com isso. Que, por sinal, os problemas que ocorrem, principalmente com os treinadores europeus que vieram para cá, é esse tipo de comportamento. Porque lá fora eles não permitem isso. Só para registrar, craque, depois o Dudu fez uma segunda publicação e além de dizer que era para parar com isso, que não tem nenhuma polêmica, ele complementa dizendo o seguinte: tenham certeza que se eu tivesse que falar alguma coisa, eu não iria na internet, iria diretamente pro treinador, sempre com muito respeito à sua liderança e ao trabalho dos meus companheiros, colocando um ponto porque o Soler disse. Mas tem que ficar esperto o que escreve, né? Sem dúvida. Porque é outro mundo. Você dá... dupla interpretação. Sim. Você pensa, não precisa fazer isso. Parece que até invalida a vitória sem a participação dele. E que por sinal tava quanto o jogo? 0x0? 0x0. Então, aí não podia alguém falar, mas você saiu, o time ganhou. Não precisa isso também, entendeu? Sim.